Hoje eu acordei pensando em ti, Jesus. O quanto que tu és maravilhoso. Senti uma vontade de falar contigo, te dizer o quanto que pra mim és precioso, pra te dizer que não darei nenhum passo sequer se a sua presença não for comigo. Se eu andar sozinho vou vacilar minha fé e com certeza me colocando em perigo. Então fala aqui comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando e ver se há em mim algum caminho mau. Se espírito de verdade estou te adorando. Hoje eu acordei pensando em ti, Jesus. O quanto que tu és. São 7h06. Bom dia, povão de Deus aí do TikTok. Eu sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Neto Aguiar. Você que ainda não me conhece, prazer conhecê-lo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Um bom dia com Jesus. Que bom você tomar esse cafezinho com Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Neto Aguiar, sou casado com pastora Socorro Sampaio, tá bom? Estamos aqui na cidade de Sobral, 223 quilômetros da capital cearense, Fortaleza. Somos pastores ali no campo ali de Sobral, na responsabilidade do nosso vice-presidente, pastor Odilardo, e também ali nós estamos em Vajota do Machado, estamos em São José da Bênção e também em Beira do Rio, tá? Falar em Beira do Rio, você está aqui no nosso TikTok. Hoje nós teremos um grande conclave espiritual, é o nosso culto de libertação e unção com óleo, tá? Bom dia também você que está conosco aqui desde 6 da manhã nas nossas redes vizinhas. Deus abençoe em nome de Jesus. Já está conosco aqui no TikTok, né? A Kathleen Maísa, Deus abençoe. Kathleen Caio Araújo, Deus abençoe. Jaqueline Estela, Deus abençoe. Vamos lá, o povão de Deus está chegando. Também nós estamos, ouvintes, aqui, né, ao vivo, lá em Califórnia, lá em Los Angeles, tá? Deus abençoe, lá em Los Angeles, Califórnia, na Meruoca também, lá no sítio São Francisco, ali no Jordão, né? Que Deus possa abençoar. Já está conosco aqui o José Aparecido, Deus abençoe, José, louvado seja Deus. A Ania, Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha, irmãos, muitas conosco aqui na nossa live, porque já já nós vamos entrar com o devocional do dia. Mandar um bom dia também para o povão de Deus aí de Guiné-Bissau, Luanda, Angola, né? Lá em Cabo Verde, Deus abençoe. Senegal, Deus abençoe. Está conosco o José Olinto aqui no TikTok. A Ivone também entrou, Deus abençoe. A Micael Soares, né? O Micael Soares, Deus abençoe, também entrou. E o Emerson Rodrigues Henrique Erck, Deus abençoe. Cidália também entrou, bom dia. Vamos mandando aí um presentinho aí, daqui a pouco, tá? Olha, o tema hoje vai ser forte. Deus não lida com improviso. Então não vá pensar que Deus vai improvisar nada, que não.
Por quê? Porque Deus, ele é princípio. Ah, Deus, ele não quebra princípio. E quem quebra princípio, se quebra. Então, o tema do nosso devocional está lá no livro de Jó, 42, versos 2, parte B. Tá? Se você quiser abrir sua Bíblia, seu celular, seu notebook, abre aí e vamos meditar na palavra de Deus. Mas deixa eu falar aqui com os meus internautas que estão aqui no TikTok e também na rede vizinha, tá? Quero te fazer um convite todo especial para hoje, a partir das 18h30, lá em nossa congregação de Beira do Rio, ali em São José do Torto, dá uns 8 quilômetros mais ou menos, ali da sede de São José do Torto, tá? Moisés Tavares, bom dia, filho, Deus abençoe. Josi Santo, Deus abençoe. Aline, Deus abençoe, Aline. Gabriel, Deus abençoe. Vai curtindo aí, ouvintes, tá? Vai mandando like, tá? Vai salvando aqui esse link. Deus tem falado com você. Você ainda não nos segue ainda, né? São vários anos, né? 6 anos que nós estamos aqui no TikTok, tá? Eu não tenho monetização, tá certo? Mas eu queria muito que você nos seguisse, tá bom? Eu queria muito que você nos seguisse, né? Louvado seja Deus, nos desse uma força, né? Para a gente poder levar mais a palavra de Deus aos 4 cantos, né? O mundo que nós estamos vivendo, ouvinte, um mundo tão mau, um mundo de tanta desgraça, um mundo de tanto desamor, um mundo de tanto orgulho, um mundo de tanta prepotência. Irmão, eu sempre falo uma coisa, deixa eu te dar um conselho antes de eu ministrar a palavra. Não deixe para dizer eu te amo depois que você perder. Não perca nenhum tempo da sua felicidade. Não perca, não se distraia. Porque depois que você perde, não tem mais volta. Isso tanto no lugar de uma separação, de um divórcio, né? Ou de uma partida. Então, às vezes, muitos casais, em vez de se amar, dizem, meu filho, eu te amo, viu enquanto era vivo. E por que você não viu enquanto era vivo ou viva? Então, valorize enquanto está perto. Isso eu estou falando do cônjuge, mas pode ser a sua mãe. Pode ser, né? Está certo? Então, guarda esse aviso de Deus para você que está aqui. Eu não sei porque que Deus está mandando eu falar isso aqui, mas eu estou falando o que Deus está mandando. O que adianta ficar brigado? O que adianta ficar indiferente um ao outro? É tão curto. Às vezes é por besteira. Às vezes é por coisas supérfluas. Eu tenho uma mensagem, que qualquer dia eu vou pregar ela aqui, que tem como tema: quem não se comunica, se complica. Quem não se comunica, se complica. Tá? Então, às vezes, por falta da comunicação, existe complicação. É como chegou. Deus está falando com pessoas aqui. Tá certo? Então vamos para a mensagem da palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Só pra me ver te negar, mas eu clamo o sangue de Jesus, e prossigo caminhando, não penso. Palavra de fé, com o pastor Neto Aguiar. Palavra de fé.
Azarias, bom dia, Pai do Senhor. Gutierrez Jesus, o Biratã Campos. Louvado seja Deus. Azarias, bom dia, Deus abençoe, Pai do Senhor. O Biratã Campos, José Vazio, meu Deus. O tema da nossa reflexão de hoje, nosso irmão Elisvaldo, já abriram a Bíblia aí, irmão Elisvaldo, irmã? Senti falta de vocês hoje aqui, mandar mensagem, né? Talvez saíram, né, para resolver algum assunto. Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? O nosso devocional hoje está baseado em Jó 42, versos 2, que diz assim, ó: e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ó, antes de eu trazer a reflexão, o único que pode frustrar os planos de Deus, você que está aqui na rede vizinha, você que está aqui no TikTok, é aquela pessoa que você vê no espelho todo dia. Deus não frustra plano de ninguém. Quem frustra os planos somos nós. Pela nossa desobediência, pela nossa falta de fé, por a nossa falta de perseverança, da dor da espera, que não é fácil. A gente vive isso continuamente, principalmente a gente que vive na obra, principalmente a gente que vive da dependência de Deus, dos cuidados de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aprender aqui que Deus não lidar com improviso. O teísmo aberto é uma perigosa heresia que seduziu muitos pensadores cristãos. Esse pensamento alega que Deus escolheu ser consciente com o ser humano. E por isso também é pego de surpresa diante grandes tragédias da vida. Essa falsa doutrina apequena Deus, fazendo dele um ídolo importante, em uma oposição esclarecida heresia. Jó afirma a soberania de Deus e diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jó declara: bem sei que tudo podes, a parte A, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. A vontade de Deus nunca ninguém impede. Agora, eu posso impedir os projetos de Deus na minha vida quando eu saio do plano, quando eu saio do propósito, quando eu saio de direcionamento. Preste bem atenção, tá? Deus, né? Louvado seja Deus, e diz que nenhum dos planos pode ser frustrado. Deus não lida com improviso. Ele tem plano eterno, vicioso, né? E eficaz. O plano de Deus é eterno, ele é vitorioso e eficaz. Estamos incluindo neste plano
Nós estamos incluídos neste plano. Tá? Então Deus, ele tem o quê? Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Aí a pergunta é, pastor, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que muitos vivem sofrendo? Pela sua própria vontade. A vida, ela é feita por decisões. Existem desertos que é Deus que nos leva. Mas existe deserto que é nós que procuramos. Existem provas que Deus nos coloca. Mas existem provas que nós se colocamos. Aprenda isso. Talvez você esteja me assistindo agora, você esteja me ouvindo agora, e talvez que você pensa que você está passando, se você meditar um pouquinho, você vai refletir, porque eu tenho refletido. Nem toda luta é o diabo, nem toda luta é morte. Não. Muitas vezes lutas são processos. São processos, às vezes, que nós entramos nele porque desobedecemos. Porque fazemos o que queremos. Não ouvimos ninguém. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que você era para estar muito melhor, mas você não ouviu ninguém. Então Deus permitiu você entrar nesse vale. Deus permitiu você entrar nessa prova. Eu já falei isso, falei na igreja. Irmão, quantas coisas Deus já tem entregado para a gente e nós jogamos fora. E às vezes queremos culpar o ministério, às vezes queremos culpar o nosso líder, às vezes queremos culpar o nosso cônjuge. Não, se examine você. Você sabe qual é o maior erro na vida do ser humano? É ele se esquecer que toda semente nasce uma árvore de frutos. Como assim, pastor? Toda semente, ela não nasce só um fruto, ela nasce uma árvore repleta de frutos. Às vezes você planta um orgulho, o que você vai colher? Primeira coisa que você vai colher, a rejeição de Deus. Está escrito, pastor? Tá. Deus resiste ao soberbo, ao prepotente, ao orgulhoso. E eu vou falar algo aqui que vai doer. Eu já fui assim, e depois, por uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, que é a minha esposa, eu comecei a mudar. E eu ainda preciso mudar muito. Eu já fui muito orgulhoso. Não aquele orgulhoso, mas já fui um pouquinho. Todo homem em si é orgulhoso. Então deixa eu te dizer algo aqui, são 7h23, nós vamos até 7h40. Eu não vou correr porque chegou 7h30, não. Vamos até 7h40. Eu tô no estúdio nosso próprio, então eu não tenho que estar saindo porque vai entrar outro, não. Eu gosto muito de manter horário, porque quando eu fazia programa numa rádio secular, tinha o horário do outro, então eu me apressava e às vezes a mensagem ficava por cima, né? Então deixa eu te falar uma coisa. O orgulho faz parte da índole de Satanás. Então, se eu sou orgulhoso, eu não estou seguindo a índole de Cristo. Qual é a índole de Cristo? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprenderei de mim, que sou manso e humilde
de coração. Se você for lá em Ezequiel 28, você vai ver lá a índole de Satanás, que era orgulhoso, até que achou em ti iniquidade. Qual foi? O orgulho. O orgulho destrói lares. O orgulho destrói famílias. O orgulho destrói ministérios. Oh, glória! O orgulho destrói nações. Tem gente que está me assistindo aqui no TikTok que você não está bem por causa do seu orgulho. Você até sabe que necessita, que precisa dessa pessoa, mas o seu orgulho tem te feito você ficar só, porque você é orgulhoso, você é orgulhosa. Você se esqueceu da onde você saiu. Vocês estão olhando para um homem aqui, ex-presidiário. Vocês estão olhando para um homem aqui que já foi usuário de droga. Vocês estão olhando para um homem aqui que já fez parte de quadrilhas que tiravam os bens das pessoas. Que há 28 anos Jesus me resgatou dentro de um presídio lá em Perus. Vocês estão olhando para um homem que não era para estar vivo. E talvez alguém está me assistindo agora que você não era nem para estar vivo. Que você talvez foi passar aí o feed no TikTok só passando e parou agora para ouvir essa live. E Deus está dizendo para você, aproveite a oportunidade enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer não tem mais jeito. Oportunidade é enquanto vida, não é enquanto morte. Enquanto há vida, há esperança. Deus está falando com você, coloca um amém aqui, você que está na live. Manda um presente aí para nós. Dá uma turbinada aí na nossa live em nome de Jesus. Vamos lá. Então, nada pode acontecer conosco sem que Deus saiba. Sem que Deus permita. Tá? Isso é a permissão de Deus. Olha para cá, por favor. Existem 2 pontos interessantes. A vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Deixa eu beber uma aguinha aqui, tá? Em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. 7h28. Você está ouvindo o devocional do dia. Deus não lidar com improviso. Vamos lá. 2 coisas interessantes, 2 pontos interessantes acerca da vontade de Deus. E aí, se nós pegar, nós podemos fazer uma conjectura acerca das provas, das lutas. Existem lutas que nós entramos nela, e existem lutas que Deus nos coloca nela. Preste atenção. A vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus não quer para nós, mas por eu ser um homem ou uma mulher de coração duro, de não ouvir ninguém, de fazer do meu jeito, Deus permite percas na minha vida. Deus permite faltas na minha vida. Deus permite perseguições na minha vida. Será que Deus me queria na cadeia? Antes de eu ir para a cadeia, eu fui revelado aqui em Sobral. Voltei para São Paulo, com menos de 1 ano eu fui preso.
E Deus está falando com pessoas aqui, você está sendo avisado. Você está sendo avisada. Nenhuma folha move. Derema chureke managasubia. Ilibika lavasuria de comandarayasé. Escute-se. Nada é oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia diz no livro do profeta Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Nada acontece aos seus profetas sem antes de ser revelado. Toda queda antes tem um aviso. Todo fracasso antes tem um aviso. E Deus colocou pessoas aqui no TikTok e nas redes vizinhas para dizer para você: aproveite a oportunidade e refaça a rota. Aproveite a oportunidade e desça a casa do oleiro. Aproveite a oportunidade e seja humilde. A vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus não queria para nós, mas nós fomos desobedientes, fizemos do nosso jeito, não ouvimos nossos líderes, não ouvimos nosso cônjuge, não ouvimos nossos pais, como Sansão. Sansão não ouviu seu pai, Manoá. Sansão ouviu o seu desejo. E deixa eu te dizer uma coisa para você. A coisa mais perigosa na nossa vida é o desejo do coração contrário à vontade de Deus. É forte, viu? É forte. Porque se você ler a história de Sansão, você vai ver que tudo começa pelo coração. É por isso que Salomão ele diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. 7h32, você está ouvindo o programa Café com Jesus, com seu irmão em Cristo, pastor Neto Aguiar, diretamente de Sobral, terra abençoada. Com o devocional do dia, Deus não lidar com improvisos. Quem gosta de improvisar é homem, irmão. Você está ouvindo um homem aqui que já tentou improvisar, dar um jeitinho, pular, sabe? Tentar dar um jeitinho aqui. Não, eu quero Deus, mas eu vou por aqui, eu vou... Não. O caminho de Deus é apertado e estreito, irmão. Não venha com o negócio de querer lidar com improviso, que Deus não lidar com isso, não. Então, a vontade permissiva de Deus, primeiro ponto, é aquela que Deus não queria que nós passássemos por isso, que Deus revelou, mas eu desacreditei por causa do profeta, ou porque não é um profeta famoso, segura! Porque não é conhecido nas redes sociais, segura! Se for aquele que pede, né? Glória a Deus, mande tanto, não sei o quê, aí você acredita por quê? Porque tem não sei quantas mil visualizações, muitas vezes é um homem sem caráter, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, é um mercenário. E muitas vezes o teu pastor, um homem de Deus que chora pela tua alma, muitas vezes Deus usa ele para você e você despreza. Aí Deus permite você passar pelo aperto. Aí Deus permite você ser apressado, sofrer porque você não ouviu. Eu, irmão, você não ouviu um homem aqui com aparência, não. Não, jamais. Porque Deus não gosta de aparência, não. Deus gosta de fato. A palavra de Deus, ela diz claramente: não ameis de palavra, mas de fato e de verdade. Com Deus é verdade, não é mentira. Com Deus não é jeitinho, é verdade, ainda que doa. Ainda que doa. Então a vontade permissiva de Deus é essa, que Deus permite, mas ele não queria. Mas ele permite para que você, indo na mentira, se encontre com a verdade.
Por quê? Porque o fundo do poço chega. Chegou na minha vida lá dentro do presídio. Aceitei Jesus dentro do presídio. Me desviei dentro do presídio. Me reconciliei no presídio. Fui batizado com o Espírito Santo no presídio. Mas graças a Deus, eu não vou falar isso aqui com orgulho ou prepotência ou arrogância que eu não sei o dia de amanhã. Graças a Deus. São 28 anos na fé, 28 anos servindo a Deus, nunca caí, 28 anos sem botar um copo de cachaça, 28 anos sem cheirar cocaína, 28 anos sem fumar maconha, 28 anos sem andar em baganais, em festas, em orgias, mas também 28 anos de provas, de lutas, de dificuldade, porque o caminho do céu não é facilidade. Porque se fosse facilidade, Jesus não dizia: aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Quando você vê a vida muito fácil, você está agradando a outra parte, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Muitas vezes você está passando por luta, sabe por quê? Porque Deus usou essa luta para você ouvir Ele. Deus está permitindo essa luta na sua vida para você parar e ouvir Ele. Que às vezes você só ouve a voz do teu coração. E a palavra de Deus, ela diz em Jeremias, capítulo número 17, versículo de número 6. Que maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Enganoso é o coração e mais perverso do que todas as coisas. Você e eu poderia ter impedido o que nós estamos passando, mas nós fomos desobedientes. Deus falou, Deus disse, Deus aconselhou, mas não, eu sei o que eu estou fazendo. Então, tome peia, tome chibata, tome prova, tome luta, não se reclame, aprenda. Não se reclame, cresça. Aí quando chega no fundo do poço, a gente começa a lembrar dos conselhos lá atrás. Sansão, ele só lembrou dos conselhos do pai e dos conselhos de Deus quando ele ficou cego. Ei, aqui ó, vai precisar cegar para você lembrar? Eita, pastor, pois é. O Espírito de Deus está mandando te perguntar. Você vai querer cegar primeiramente para depois enxergar? Vai precisar ser envergonhado para você se lembrar dos conselhos? Deus não lhe dá. Ei, vá com negócio de jeitinho não, que você vai se arrebentar. Jeitinho não é de Deus. Ah, mas ninguém sabe. Ninguém tá vendo. Quem disse? Quem disse? Ei, a graça não anula o juízo. Tá mil maravilha, bênção, carro novo, casa nova, dinheiro no banco. É, né? Mas tem um prestamento de conta. Tem um prestamentozinho de conta lá atrás. Tem base bíblica. O encontro de Jacó com o anjo de Deus. Lá no Vale de Jaboque. Eita! Jacó bombando.
Ó, visualizações, ó, bombando, fama. Mas Esaú, seu irmão, estava odiando por causa de mentira. Cuidado com as mentiras. Elas podem te matar. Cuidado com as mentiras. Quando Jacó chega no vale de Jaboque, é forte. Vem um ser forte e se abraça com Jacó, e Jacó se abraça com o anjo. E a primeira pergunta que o anjo faz a Jacó, ele não perguntou das suas fazendas, dos seus bois, das suas cabras, não, ele disse: qual é o teu nome? Jacó, há 20 anos atrás, vivia bem, mas com a mentira oculta. Qual é o teu nome? Jacó disse para o anjo: meu nome é Jacó, sou filho de Isaac. Mas a conjectura, talvez o anjo disse assim: mas pro teu pai, há 20 anos atrás, tu passaste por Esaú. Cuidado, meu irmão, que aquilo que você pensa que está acumulando bênção pode se transformar em maldição. Cuidado, porque quando você perder não tem mais jeito. Deus está avisando pessoas aqui. Deus está avisando pessoas aqui. Quando acontecer, não diga que não foi avisado. Se você não acredita nesse profeta que está pregando aqui, vá na Bíblia. Amós 3:7. Nada acontece aos seus sem antes de ser revelados pelo seu profeta. Deixa eu encerrar que eu já passei 2 minutos. Vamos lá. Não viemos ao mundo por acidente. Nós somos resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Fomos planejados por Deus, criados por Deus, dirigidos por sua poderosa mão. Deus vê o nosso futuro no seu agora eterno. Ele conhece as curvas do nosso caminho. Ele enxerga o nosso escuro. Mesmo assim, ele nos segura firme em suas mãos e nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na sua glória. Deus não lhe dá com improviso.
sei que estás presente em minha vida, em todos os momentos, em minhas aflições, em minhas emoções e nos meus sentimentos. A minha alma diz o quanto sou feliz. Eu sei que estás comigo. A tua companhia é minha alegria. És meu melhor amigo. Pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces. Pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Aonde eu estou, qualquer lugar que vou, eu sei que me acompanha. Ó Pai a proteger, o Filho me defender das tentações estranhas. De perto tu me cercas, me enches de carinho, fecha os meus espaços. E se eu tropeçar, vens logo me amparar. Me tomas em teus braços. Pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces. Pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. 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 Eu sei que tu me Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Queridos, que mensagem forte, hein? Rafa Caetano, Deus abençoe sua vida. Delma Silva, Deus abençoe. Nori, Deus abençoe. Vilma, Deus abençoe, Vilma. Obrigado pelo carinho. Que palavra forte.
Que palavra forte, ouvintes. Deus não lida com improviso. Não busque atalho. Não busque atalho. O atalho vai lhe fazer você sofrer lá na frente. No momento pode até resolvendo um problema e criando outro. Eu não sei porque que Deus está mandando eu falar isso aqui. Pode resolver seu problema agora, mas lá na frente vai trazer outro. Então é melhor a verdade, nada com mentira. Nada de jeitinho. Ah, Deus sabe. Aí que está o problema, é que Deus sabe. Nada em oculto. A palavra de Deus, ela diz isso. Ela mostra isso, que aquele que perseverar em obediência, né, em humildade, em submissão, em perdão, aquele que perseverar até o fim nos princípios, né, eles herdarão a vida eterna, tá? Obrigado pelo carinho, você que ainda não nos segue, se você nos segue aí, compartilha essa live aí, tá? Manda um presentinho para nós aí. Vou dizer para você, não é para mim ganhar dinheiro não, que eu não sou monetizado, tá bom? É só para a gente poder chegar mais longe, né? Alcançar mais corações, né? Eu não vivo de rede social, eu vivo da fé, eu sou pastor, vivo da obra, né? Eu e minha esposa, a gente vive da dependência de Deus. A gente não faz outra coisa. A gente vive ajudando pessoas. A gente vive orando por pessoas, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Então, se você não nos segue, segue a gente e compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus falou com muita gente aqui. Eu tenho certeza, Deus me mostrou pessoas em lágrimas. Deus dizendo assim, Deus mostrava pessoas perguntando, poxa, quem contou a minha vida para esse homem? Eu não te conheço, querido, mas Deus te conhece. Deus te viu lá atrás, quando você planejou, pensando que ia dar certo. No começo parecia que era mil maravilha, mas não deu, né? Pois é, porque quando Deus não está no negócio, parece, mas não é. Sabia? Parece, mas não é. Tudo maravilha, opa! Pois é. Fazer sucesso onde Deus não está mais presente é fracasso. Sentar em mesa que Deus já se levantou, perca de tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Muito obrigado pelo carinho. Deus falou com você nessa mensagem? Deus falou. Ó, daqui a pouco eu vou estar colocando os cortes aqui, tá? No TikTok, tá? Daqui a pouco eu vou estar colocando os cortes dessa mensagem aqui no TikTok. Tá bom? O tema da mensagem é Deus não lida com improviso. Baseado no livro da vida de Jó, quando Deus restitui tudo de Jó. Quando Jó abre a boca, lá no versículo de número 5, capítulo 42, 2, ele diz, bem sei que tudo pode, que nem dos teus planos pode ser impedido. Lá no versículo 5 ele diz, os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Aonde você pensa que Deus te abandonou, é onde Deus está te tratando. Aonde você pensa que não tem mais jeito, é onde Deus está construindo uma nova história para você, para a sua vida e para a sua casa. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Eu sou o pastor Neto Aguiar, me despeço aqui com a paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as duas consolações do querido Espírito Santo, esteja com todos para todos sempre. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo da Rádio IED Sobral, baixa aí, vai no Google, coloca lá, Rádio iedsobral.webcast.net e nos escute 24 horas por 48 com mensagens, tem mensagens nossas lá, mensagens do coração de Deus e também nas nossas redes vizinhas. Fica com Deus, até amanhã, se Deus disser que sim. Tchau! Entra na roda de fogo, entra na roda de fogo, entra na roda de fogo e receba virtude e aceite retorno. Entra na roda de fogo, entra na roda de fogo, entra na roda de fogo e receba virtude e aceite
te reinou. Hoje aqui nesta igreja, maravilha vamos ver. Os vasos glorificando, revestido de poder. O mistério é tão profundo que já vai desenrolar. Quem quiser ser batizado é na roda pra entrar. A Rádio Ed Sobral acabou de apresentar o programa Café com Jesus. Voltaremos amanhã nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Tchau, até lá! Terra de grande valor, sou um servo do Senhor, eu não sou cabra da peste, sou nordestino.